tarde, meus queridos. Que Jesus nos abençoe mais essa nossa reunião de amor e de estudo do Evangelho, das suas lições, né? Se nós tivéssemos à vista, além da matéria, que algum de nós consegue, nós veríamos, né, a equipe espiritual em trabalho operante na casa espírita. E é comovente o trabalho dos amigos espirituais. Na caixinha de vibrações, a gente vê assim uma pleiade de espíritos chegando, recolhendo com carinho os nossos pedidos e estudando da melhor forma de nos atender. Então é emocionante quando nós percebemos esse carinho, essa dedicação que o alto tem para conosco. E é nesse clima, nesse ambiente de confiança, de amor no Pai, sabendo que tudo aquilo que nos é possível e que favorável, não só possível, favorável para o nosso crescimento espiritual, que é esse o nosso objetivo, tudo isso o Pai nos proporciona. Então, com essa fé e confiança que temos no Criador, é que nós vamos cerrando suavemente os nossos olhos, para sentir essa presença amorosa e amiga da espiritualidade. Vamos cumprimentando os mentores da casa, dizendo da nossa alegria de aqui estarmos e da gratidão por todo esse carinho que percebemos que eles têm para conosco. Vamos cumprimentando Jesus, o nosso amigo maior, que é por ele que nós aqui estamos, estudando as suas lições, aprendendo um pouquinho mais do seu Evangelho e pedindo ao Mestre que abençoe os nossos propósitos de melhora, os nossos propósitos de aprendizado e que nos ajude a exercitarmos tudo aquilo que nós aprendemos aqui na Casa Espírita, porque aqui o ambiente nos é favorável, mas nós temos necessidade no nosso dia a dia, no encontro com os familiares, no encontro com o nosso local de trabalho, enfim, na nossa vida diária, cotidiana, é que exercitaremos as lições aprendidas aqui na Casa Espírita. Portanto, Jesus abençoa os nossos propósitos, que essa tarde possa nos ser salutar na forma do aproveitamento e na forma do nosso procedimento futuro. Jesus querido, nós vamos pedindo licença a você e ao nosso Pai para iniciarmos os trabalhos da tarde. Graças a Deus. E hoje a palestra é do José Roberto, ele vai falar sobre o conformismo. Queridos irmãos de Jesus aqui presentes, e aqueles também que nos estão assistindo, via net, que se encontram nos seus lares, que se encontram nos seus locais de trabalho. É sempre com muita satisfação que nós temos a oportunidade de estudarmos o Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos estudar uma página muito interessante, uma abordagem de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, que fala sobre o conformismo, diante do conformismo. Essa mensagem é extraída de uma das epístolas do apóstolo Paulo, de uma de suas 14 epístolas, que Paulo dirigiu ao cristianismo florescente, que Paulo dirigiu àqueles que se encontravam fora de Jerusalém. E essa epístola é aquela que ele dirigiu aos romanos. E diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito.
Paulo, quando dirige essa epístola aos romanos, essa epístola, ela ocupa um lugar especial dentre as 14 epístolas de Paulo. Ele se dirige ao mundo greco-romano e principalmente aos judeus que eram pagãos e se convertiam também, seguiam a Jesus, que naquele momento não eram chamados cristãos, eram seguidores do caminho. Essa epístola era muito grande de Paulo e coloca a razão condena os erros e os costumes judaizantes. Ele condena que é o conformismo a que ele se refere. Ele exorta todos aqueles a renovação do seu renovando os nossos propósitos, ao consolo e transmite bom ânimo a todos. Muito bem, nós estamos aqui sempre dos evangelhos, nós temos também que fazer uma ligação, a orientação que os Espíritos deram a Kardec. Kardec fez a interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito da Verdade, que se denomina Espírito da Verdade, em 1860, aos cristãos, ao amor. Então, ele sempre lembra aquela mensagem de Jesus que nos exorta ao amor. Amai-vos uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e amai-vos uns aos outros. Quanto eu vos amo. Imediatamente, no ano 1961, o Espírito da Verdade, ele coloca um segundo degrau nesse ensinamento. É sobre a instrução, a necessidade de nós nos instruirmos. Ou seja, a instrução não significa que nós temos que ser eruditos, que nós temos que ler muitas e muitas obras. Às vezes as pessoas não têm essa condição de fazê-lo. Mas a instrução significa o aprendizado, aquele aprendizado que nós trazemos do fundo da nossa alma. Aprendizado simples, aprendizado com simplicidade, não com erudição. Porque o aprendizado com erudição nada significa. As pessoas que conhecem muito, às vezes, não sabem nada. Ou seja, sabem da boca para fora, como o próprio Jesus disse, que discutiam tanto das igrejas e na sinagoga, na verdade, eram verdadeiros templos podres por dentro. Ou túmulos podres por dentro, templos caiados, túmulos podres por dentro. Então, o ensinamento não funciona. O ensinamento, na grande realidade, Jesus vem da simplicidade. Bom, tem dois equipamentos aqui, acho que agora anda. Muito bem, então, o que significa conformar? Conformar vem do latim conformare, ou seja configurar, se estar conforme a própria situação, né? Ou seja, submeter-se àquilo que é inexorável. Submissão involuntária, consciente e serena às situações, tanto aquelas inexoráveis como aquelas que são mutáveis. É o entendimento das causas. Por que nós falamos inexoráveis? Seria até contraditório quando nós falamos que uma coisa tem que ser, quando nós dissermos que o destino escrito em pedra não existe. Na realidade, o que é inexorável é aquilo que nós não podemos mudar, aquilo que está fora do nosso alcance, aquilo que nós não temos a ação. E o que é uma situação inexorável, por exemplo? A expiação através de uma enfermidade, que nós não entendemos essa enfermidade que vem a nosso benefício. Aquela enfermidade que vem depurar todas as nossas mazelas, que vem transformar
os nossos pensamentos, que vem mudar os nossos propósitos. Essa expiação pode vir através da dor, não só nossa própria, mas de um ente querido, de um filho, de um companheiro, de uma companheira, de um pai, de uma mãe. Isso também acontece e é inexorável. É algo que nós não podemos mudar. A expiação através das perdas materiais, quando se perde verdadeiras fortunas, quando se muda completamente o rumo de sua vida nesse planeta e tem que reiniciar tudo novamente, essa é uma situação inexorável. Isso não resolve a nossa própria vontade, porque aquilo é uma necessidade que nós temos que passar. Aquele é o momento que nós temos que resgatar todas as nossas faltas. É o momento que nós temos que reconstruir o nosso lado moral. É o momento que nós temos que mudar tudo aquilo que se encontra, aquilo que André Luiz chama a zona de remorso no nosso perispírito, que é aquele disco rígido que grava todas as nossas ações de encarnações pretéritas. Esse é o momento. As provas que nós enfrentamos através das dificuldades. As dificuldades que existem e que nós temos que superá-las, temos que suplantá-las. Dificuldades que às vezes parecem impossíveis de serem vencidas. Mas nós devemos não entrar no conformismo, ou seja, aceitação por simples. Temos que nos conformar através do entendimento. E o que vencer essas dificuldades pode acontecer no relacionamento familiar, por exemplo. Quantos não têm dificuldades no relacionamento familiar, com os filhos, com os parentes próximos, com o companheiro, com a companheira? Sempre com uma razão de ser. Essas dificuldades existem para os nossos ajustes. É uma situação inexorável que nós não podemos mudar. Nós não podemos mudar aquela situação configurada, mas nós podemos mudar o nosso relacionamento, nós podemos mudar o nosso entendimento. E através da nossa mudança é que nós vamos sim nos conformar com a situação, porque aquilo existe e tem que ser vencido. Mas nós vamos nos elevar, nós vamos progredir. Como Paulo exorta os romanos: não vos conformeis, ou seja, não entre em estado de conformismo. Entenda, mas procura a reação, procura a evolução, procura o progresso. Essas dificuldades que nós encontramos na sociedade, no nosso trabalho, por exemplo, quando nós temos alguém que se torna muito difícil o nosso relacionamento, aquela chefia que nós não conseguimos entender, com aquele companheiro que nós não conseguimos entender, será que eles estão ali por um acaso? Ou é uma situação necessária? Ou aquilo acontece por mera casualidade? O acaso não existe. Não existe casualidade. Tudo é um grande planejamento. E nós fazemos parte, a nossa vida, a nossa jornada faz parte desse grande planejamento. As dificuldades financeiras, principalmente, quando são inexoráveis, nós às vezes não podemos sequer entendê-las. Por que comigo? Por que está acontecendo comigo? Por que essa perda? Por que a falência do meu negócio? Por que a perda do meu emprego? Por que tenho que passar por essas dificuldades? Se nós entrarmos pelo lado da conformação, ou seja, nos amoldar aquela situação, nós vamos entender que aquilo provavelmente é para a nossa reabilitação moral. São situações que nós já passamos em encarnações passadas e que nesse momento, esse é o momento aqui agora que nós temos a oportunidade da nossa reabilitação, para dar valor àquilo que nós fizemos, para dar valor àquilo que nós tivemos, talvez nunca demos valor, ou possivelmente para que possamos nos ressarcir de atos impensados, de apropriações indébitas, lesar terceiros. Companheiros, nós estamos encarnados por alguma razão. Nós estamos encarnados justamente para o nosso melhoramento. E esse entendimento tão importante
essa conformação tão importante é que nos leva à compreensão e à evolução. Caso contrário, nós não vamos conseguir evoluir. Uma outra situação que nós podemos dizer, até inexorável, é a convivência em meio hostil. Não seria uma expiação, poderia até ser uma expiação a convivência em meio hostil, mas na maioria dos casos são provas que nós temos que enfrentar. Aquele meio que nos é hostil, que não nos entende, aquele seio familiar que não consegue entender os nossos propósitos, aquele núcleo em que nós convivemos e que nós somos verdadeiros estranhos. Tanta é a hostilidade que nós sofremos, mas essa é uma prova para provar a nossa humildade, a nossa fé, para trabalhar o nosso sentido de humildade, para tirar aquela arrogância tão perniciosa que nós já tivemos em encarnações passadas, que nós não sabíamos como vencer, ou por ignorância, ou por conformismo até, por estarmos extremamente acomodados com a situação. Então esse é o momento que nós temos a oportunidade de vencer todas essas dificuldades na convivência do meio hostil, procurar compreender as pessoas, procurar perdoar as pessoas, o que é importante. Fala, mas eu perdoei aquela pessoa, mas ela não me perdoa, não tem importância. Isso não tem a mínima importância. Você perdoou, você se mudou, você se modificou. É a rua, mas é uma rua de uma mão só, não tem problema. Você se transformou. E a sua transformação, quem sabe, transforma aquele fermento e vai trabalhar aquela massa do ambiente, vai modificar tudo aquilo. Então a nossa transformação, a humildade e principalmente reforçar a nossa fé. Porque falar, ter fé somente da boca para fora é muito fácil. Todos nós podemos falar. Todos aqui, se nós perguntarmos, você tem fé? Sim, tenho fé. Será que no momento de uma prova, de uma situação inexorável, de uma perda, de uma dor, de uma doença, de uma perda material, será que nós vamos falar realmente? Temos fé? Confiamos em Deus? Confiamos no Criador? Confiamos que isso é necessário para a nossa evolução? O conformismo é totalmente diferente de conformação. Conformismo é a atitude de se ajustar a todas as circunstâncias, boas ou más. Aquelas situações ótimas para nós, mas que não estão conforme as leis morais, é um conformismo. As más situações também, falta de luta, como Paulo exorta os romanos. Não vos conformeis, vamos trabalhar. Vamos lutar, vamos à luta, vamos entender o porquê dessa situação. E naquela oportunidade, só fazendo um retrospecto, imagina as dificuldades que aqueles que seguiam Jesus tinham de professar a sua fé. De um lado, tinham os judeus, com seus hábitos, com as suas regras e suas normas. E de outro lado, aquele povo pagão, que sequer entendia o que estava acontecendo. O conformismo é uma inércia diante das dificuldades. Ou seja, vamos ficar inertes e não vamos fazer nada. É a admissão de impotência. O conformista, ele procura meios ilícitos para sobrepujar as dificuldades. Esse não é o que está conformado, é o conformista. Ele vai achar um meio. Tem uma dificuldade, então não interessa o lado moral. Vamos achar um jeito de sair disso, né? Se prejudica o terceiro, ou se está lesando alguém, a qualquer preço. Ou seja, para ele, os meios justificam os fins. Esse é o conformista. Né? Ele absolutamente não almeja o aperfeiçoamento moral e espiritual. Absolutamente. Né? Ele adapta as leis de Deus às suas próprias fórmulas para atingir os objetivos. Então ele acha que ele é um privilegiado de Deus. Ele é um privilegiado, ele é um escolhido. Ou seja, se ele reza, é suficiente.
Então, rezando vale para tudo, para qualquer coisa. Então, ele adapta tudo aquilo que está acontecendo às suas necessidades. Ou seja, está tudo bem. Né? Eles não entendem a necessidade de aprimoramento. Não querem entender. Ou não querem entender. Porque as leis de Deus, as leis naturais, as leis divinas estão aí para que possamos entendê-las e possamos praticá-las. Agora, a dificuldade é seguir as leis de Deus, é seguir as leis morais. Se nós vamos ler o Livro dos Espíritos, por exemplo, nós vamos ficar seriamente preocupados. Né? Quando nós entramos no capítulo das leis morais, nós vamos ficar preocupados, porque há necessidade de trabalharmos a cada momento esse nosso lado moral. Há necessidade de trabalharmos as nossas imperfeições. Não? Herculano Pires, no livro O Homem Novo, ele fala do conformismo e a resignação, que são coisas completamente diferentes. Né? Ele diz o seguinte, que a doutrina espírita não nos leva ao conformismo, mas sim à compreensão, que é nada mais que estar conforme com as leis de Deus. Ora, veja bem, compreensão é estar conforme com as leis de Deus. Então você está se conformando com aquela situação, por quê? Porque está de acordo com as leis divinas. E nem por isso você vai deixar de trabalhar, de tentar se melhorar, de buscar o seu objetivo maior, para sobrepujar, para suplantar aquela situação. Nos ensina a aceitar a realidade a fim de superá-la. Ou seja, a doutrina nos mostra as ferramentas da aceitação da realidade, aceitação de uma dor, aceitação de uma doença, a situação da perda de um ente querido, a situação de uma perda material, enfim, todas essas mazelas. Nos ensina também a aceitação de viver no meio hostil, para que possamos superá-las. Todas essas situações são superáveis. Ou seja, como Jesus colocou, segundo o evangelista Mateus, cada um de acordo com suas obras. Se nós trabalharmos para o melhoramento nosso, se nós trabalharmos para o melhoramento principalmente do nosso próximo, que vai se reverter a nosso benefício, nós estamos o quê? Nós estamos acumulando méritos. Nós não estamos fazendo uma barganha. Não se trata de fazer promessa, de acender um maço de vela, ou de dar 20 pãozinhos para o primeiro pobre que aparece. Isso é uma promessa, isso não tem nada a ver com isso. A transformação, a caridade verdadeira, aquela que sai do coração, aquela que leva o fundo de fraternidade, isso sim é que nos leva a criar méritos para a nossa existência, não somente nesse momento que estamos encarnados. O mérito, ele vai caminhar por toda a nossa imortalidade espiritual, porque nós somos criados para a imortalidade. E uma vez que se transforma para o bem, não há retorno para o outro lado ruim. O progresso é sempre em direção ao alto. O progresso é uma ascensão. Se alguém falar, poxa vida, ele estava tão bem, ele tropeçou e caiu, não, ele nunca esteve tão bem. Ele não tropeçou para cá, ele já estava no chão, ele já estava em queda. Ninguém cai, não há essa alegoria do anjo decaído. O anjo não decai. Aquele que tem virtudes não decai, ele só progride, Ainda diz Herculano Pires no livro Homem Novo, não confundir o conformismo com resignação. A resignação nos conduz à compreensão e conformação, aquilo que nós dissemos. Não se trata de submissão às leis de Deus pelo medo. Não adianta ter medo das leis de Deus. Deus não vai castigar ninguém. Nós devemos ter medo dos nossos atos errados. Isso sim nós devemos ter medo. Cada ato errado que nós fizermos, nós devemos parar e refletir. Alguma coisa eu fiz errado. Tenha medo disso. Vamos melhorar isso daí. E a doutrina nos ensina que nós temos oportunidade. Não interessa onde nós estamos progredindo, todos terão oportunidade. Cada transgressão tem uma penalidade. Tem uma penalidade.
E como Jesus disse, não vai se perder nenhuma ovelha do seu rebanho. Vai demorar mais? Vai. Mas nós vamos conseguir atingir nossos objetivos, com certeza. Então, só fazendo um resumo, a vida é um processo de desenvolvimento, onde fazem parte tudo o que envolve o mundo de provas e expiações. Nesse momento aqui, nós estamos em processo de desenvolvimento, tudo que envolve esse mundo de provas e expiações que nós nos encontramos. Se nós estivéssemos num mundo de regeneração, logicamente, vamos estar lá, ou vamos transformar esse mundo no mundo de regeneração, que está a caminho, logicamente a situação seria bem diferente. Mas esse processo de desenvolvimento envolve o mundo que nós estamos. Então, aquilo que nós falamos, a doença faz parte do nosso mundo? Faz parte do nosso mundo. Aquilo que agride o nosso organismo físico, através de situações passadas, né, onde nós estamos aqui resgatando aquilo que nós fizemos, o mau uso do nosso organismo físico, os abusos que nós fizemos, o mal que nós tivemos causado a uma outra pessoa, a outrem, nós vamos ter oportunidade, porque aqui é um mundo de provas e expiações. Provas e expiações. Isso são provas e expiações. As dificuldades familiares. Por que que nós sempre falamos da necessidade do ajuste, da necessidade do reajuste, ou da harmonização, que começa na família? Ora, nós devemos começar por algum lugar, e a família é o núcleo de tudo aquilo. Quando alguma coisa abala a família, nós nos sentimos o quê? Nós nos fragilizamos. Nós não temos nesse momento um acontecimento tão grave que envolve a família. E por que comove tanto as pessoas? Porque estão todos interessados nesse assunto. Todos, às vezes, querem vestir a toga de juízes para fazer o julgamento. Por quê? Porque envolve a família. Quando alguma coisa envolve a família, nós nos sentimos fragilizados. O acontecimento todos sabem. Não gostaria de reforçar o fato dessa família, dessa menina, o que ocorreu, dessa fatalidade que ocorreu nesse nosso mesmo bairro, aqui próximo, né? Mas fragiliza. Mexendo com a família, fragiliza todo o sistema. Toda a família humana. Então, o momento que nós temos essa oportunidade do reajuste familiar, isso é precioso. Nós pedimos isso. Nós temos oportunidade de estar nos harmonizando com aquelas pessoas que nós estamos harmonizadas. Ou nos congraçando com aqueles que eram nossos desafetos. É grande oportunidade. O desenvolvimento da paciência. É tão difícil falar de paciência. Tão difícil. No mundo que nós atravessamos, a cidade, enfim, o país, o mundo, mexe com esse sentimento. É tão difícil ter a paciência. Mas paciência não é conformismo. Paciência não é falar, deixa lá, está tudo certo. Isso não. A paciência é saber enfrentar aquela situação. A paciência é saber no seu núcleo familiar ter um relacionamento sadio com as pessoas. Mesmo que aquele que está ao nosso lado não tenha essa paciência, nós temos que desenvolver a paciência. Há necessidade da paciência para a evolução. Se houver compreensão. E, finalmente, a mudança de hábitos e atitudes. Mudar os hábitos. Mudar nossos hábitos. É tão difícil sair de uma situação confortável, né? Muito difícil. Mas, às vezes, temos que sair. Temos que sair daquilo que está nos dando conforto. Ninguém gosta de sair de um conforto para ir para um lugar onde requer empenho, esforço, para reconstruir, inclusive, novos valores. É tão difícil a reconstrução de novos valores. E nós temos que fazê-lo. Isso que a doutrina nos exorta. Reconstrução de valores. Burilamento do lado moral. Quando se fala em espiritismo, sempre diz o seguinte: o espiritismo se baseia em 3 pilares fundamentais, né? Que é a filosofia, ciência e religião. Mas eu diria o seguinte, que é filosofia, ciência e moral. Porque se
Se pegar a ciência, a filosofia e o lado moral, nós estamos nos religando a Deus. E o que é religião? Vem do latim religare, ou seja, a religação com o alto. Então, se nós unirmos isso, nós estamos na necessidade de falar em religião. Nós estamos burilando, trabalhando o lado moral. Isso é que é importante. Né? Uma coisa que é importante, uma coisa que é muito importante, que Herculano Pires nos alerta, é que a fatalidade kármica não existe. Não existe. Aliás, aqui copiando um pouquinho, aqui plagiando um pouco do que a Leda falou na aula de ontem, o karma vem do sânscrito, que significa ação. Então nós usamos uma fatalidade kármica que eu tenho. Isso é um karma e não tem jeito. Não, eu estou assim porque é meu karma, eu não posso, isso daí, essa doença é meu karma. Então, em vez de procurar se melhorar intimamente, interiormente, trabalhar os valores espirituais, você se acomoda. Mas não existe nenhuma fatalidade kármica. A fatalidade não existe. Isso não existe. Sempre existe uma razão que isso ocorra, né? Tudo isso, conforme já abordamos, está gravado no nosso interior, né? Na nossa, vamos falar de novo, na nossa zona de remorso, conforme fala André Luiz, no nosso disco rígido, né? O DNA da alma está lá gravado. Agora, como é que nós podemos acelerar esse nosso progresso? Como é que nós podemos acelerar esse nosso entendimento, a conformação com as leis de Deus? A gente sempre fala da reforma íntima, né? Fala reforma. E o que vem a ser a reforma íntima? Reforma íntima é a renovação de valores. Todo mundo, o que é a reforma íntima? O que eu vou ter que fazer, né? Será que é igual ao diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Tem que morrer para nascer de novo, né? Assim, é reformulação. Nós temos que reformular. A nossa reforma é isso que é importante, né? O Consolador nos dá 3 ferramentas principais, né? O Consolador, nossa doutrina espírita, né? Primeiro, é a conformação, não o conformismo, a conformação, o entendimento, né? A compreensão e consequente resignação, e finalmente o trabalho do lado moral. Isso nos leva à evolução. São as 3 alavancas, né, que nos leva à evolução. A mensagem de Paulo, ela voltando só para dar um fecho, ela é muito sábia e atual. Aliás, tudo que Paulo nos traz é muito atual. Aqueles que não têm o hábito de ler os evangelhos, as epístolas dos apóstolos, os atos dos apóstolos, é interessante, porque o Espiritismo, ele requer, conforme o Espírito da Verdade falou em 1861 para Kardec, instruí-vos. E através não é simplesmente saber decorar aquilo, mas entender, né? Porque Paulo, nessa sua mensagem, nos exorta a suportar com paciência os enganos passageiros do mundo. Quantos enganos passageiros nós temos, né? Sem nos atermos a eles. Sem nos atermos a esses enganos passageiros, porque esses enganos, eles são rápidos, vão embora. São efêmeros. Renova o entendimento através do estudo e da prática do Evangelho de Jesus. Então essa é a mensagem que Paulo nos trouxe, né, na Epístola aos Romanos. Vai ser para nós pensarmos, analisarmos depois. E que temos que analisar e pensar depois. E que Jesus abençoe a todos nós, e aqueles que estão aqui presentes, e aqueles que estão nos assistindo online, nos seus lares, no seu local de trabalho. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu ia falar sobre a diferença que existe sobre o contornismo, aquilo que a gente não pode, do fatalismo. E você colocou. Porque
eternamente a sofrer aquilo. Exatamente, não existe essa Existe uma fatalidade, que é nascer e morrer, né? É a nossa fatalidade, é a única, né? E esse percurso, ele não é fatal, ele é construído no nosso dia a dia, né? Se ninguém tem nenhuma colocação, conhece, as leis de Deus, as leis divinas ou naturais, né, não precisam pensar muito, né? Jesus falou que tem duas leis que resumem todas elas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Resume todas as leis e todas as profecias, de acordo com o evangelista Lucas, né? Quem não ama seu próximo não Não ama ama Deus. Deus. Quem não ama Deus. Infelizmente, é a criação de Deus, né? Entregando as grandes lutas que é vendedora para outras vidas, mesmo dessa forma, a resignação daquele sofrimento, daqueles problemas, daquela dor, é o reconforto de uma experiência para a própria vida, né? Nós iremos avaliando para o nosso próprio espírito, nos libertando de muitas mazelas, trouxemos das nossas existências. É muito difícil a pessoa se conformar nessas horas de vai turbilhão. Mas nós temos os recursos, né? O recurso da prece, Sentimos fortalecidos para enfrentar as dificuldades, porque a doutrina dos Espíritos é o manancial de luz para a nossa caminhada evolutiva. Sem dúvida. Porque uma vez, nos dá esse subsídio, uma né? vez havendo a compreensão, a É muito aceitação. mais fácil. Isso E não. você entende por quê? As pessoas não ficam inibidas, vamos dizer assim, de trabalhar no sentido de avançar, de buscar um meio justo, um recurso qualquer para poder sair de uma situação. Mas agindo com inteligência, atendendo à lei natural, moralmente, isso tudo vai passar, É. não é? Então é isso. Que Jesus nos abençoe, né? Nós vamos assim encerrando a primeira parte da reunião e vamos aproveitando então a presença da espiritualidade aqui, né? Colhendo esse amor que nós emitimos do nosso coração, vibrando em favor dos necessitados, né? Vamos então, cada um de nós, mentalizando a figura do Mestre, como é mais familiar. A figura de Jesus caminhando, com seus cabelos soltos, caídos no ombro, o seu olhar penetrante, lúcido, amoroso. E Jesus aqui conosco. E nós vamos, com esse amor, pedindo a Ele pela paz no nosso planeta, pela paz nos lares, para que haja concórdia, entendimento, pedindo aos doentes do nosso planeta, aqueles que adoecem do corpo e da alma também, pedindo pelas crianças, pelos idosos, pedindo pelos nossos familiares, por todos aqueles que não puderam estar aqui conosco. Vamos vibrando também para os nossos lares, mentalizando Jesus entrando pela porta do nosso lar, iluminando todo ele com o seu amor, a sua paz. E finalmente vamos vibrando por esta casa que nos acolhe com tanto amor e por todas as casas de oração da terra,
onde se encontra a presença de Jesus e de acordo com as leis de Deus. E assim, agradecidos por mais estes ensinamentos da tarde, nós vamos finalizando essa primeira parte dos trabalhos, iniciando a segunda parte, que é de passes, continuando com o mesmo amor, com a mesma vibração e pedindo auxílio da espiritualidade que se encontra aqui conosco. Agradecendo a todos a presença amiga e pedindo ao Pai que essa paz que nós sentimos nesse momento possa ser estendida por toda a semana, a nós, aos nossos familiares. Que assim seja e graças a Deus.